Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bem-vindos! Como vão, confidentes? Obrigado por estarem aí. Força, honra e vamos em frente. É incrível, Sánchez voltou a trabalhar por um dia e já saiu de férias de novo. Tem que estar doente, claro. Isso é a única coisa que justifica tanta folga, a convalescença das suas doenças. Miguel Ángel Pérez, no Libertad Digital, tinha razão, sem dúvida. Ele está se recuperando. Em vez de ir para um sanatório, ele vai para um hotel 5 estrelas em Andorra. Mas tudo bem, vamos falar sobre isso. Falando em pessoas que estão se recuperando, temos a primeira mensagem que Alfredo Perdigueiro nos manda da sua cama de hospital com 9 costelas quebradas. Vocês vão ouvir. Tem muitos convidados e Marcos de Quinto está nos esperando para contar o que sua flotilha fará. Que não é de Bueno, eu ia dizer a flotilha da Lavilha. Lembram? Era assim que chamavam a flotilha da Ada Colau. Não, nada a ver. Mas eles vão de barco para Ceuta e temos que apoiá-los. Mas tudo isso fará parte do programa de hoje. Antes, deixem-me agradecer o acompanhamento que teve e que continua tendo o vídeo que postamos com a lista que ninguém publicou. É curioso. Essa informação continua sendo exclusiva deste programa. Faz parte da documentação que foi liberada por Javaró, os hackers argelinos, mas essa lista que vocês estão vendo, por enquanto, ninguém mais tem além de vocês, além de nós. Reparem que no canto superior direito está escrito Bélgica, porque acabou a uma lista com os colaboradores da inteligência marroquina em cada país. Quando termina a parte da Bélgica, começa a lista dos 50 espanhóis que supostamente colaboram com a espionagem marroquina. E depois vem a Alemanha, segue outro país europeu. Javaró tem espiões de toda a Europa, de todos os países europeus. Mas entre todos eles, do que supostamente tem mais colaboradores da espionagem marroquina, é a Espanha. Com esses 50 nomes que estamos revelando pouco a pouco. Ontem mostramos para vocês que havia um ex-deputado socialista, Mohamed Shaib, do PSF. Sim, ele está na lista, nós publicamos. Ele disse algo? Ele se defendeu? Não, eu não ouvi nada. O presidente da União das Comunidades Islâmicas da Catalunha, Mohamed El Gaidawi, está lá. Eu esperava alguma reação de algum deles, mas por enquanto, silêncio. Eles devem saber. Não a nós, a quem eles terão que dar explicações é às autoridades espanholas, porque essa lista que vocês veem aqui, com exclusividade, só o Centro Nacional de Inteligência tem e está investigando nome por nome. Cada um deles está sendo investigado e, na verdade, há vários que já têm antecedentes por terem sido supostamente espiões do Marrocos. Vou revelar mais alguns nomes para vocês e dizer que, nessa lista de espiões do Marrocos, estão incluídos 5 membros da Embaixada do Marrocos em Madrid. Um minho de espiões? Possivelmente. Olhem, eu dizia que alguns já têm antecedentes. Fiquem com esse nome e essa foto. Noreudine Ziani Ramon foi presidente da União dos Centros Culturais Islâmicos na Catalunha. Muito amigo da Convergência e da Esquerra Republicana dos Pujol daquela época. Em 2013, ele foi expulso da Espanha porque um relatório do CNI demonstrava que ele promovia o salafismo, o islamismo mais radical. Como eu disse, ele foi expulso, atualmente vive em Nador, mas parece que continua colaborando para introduzir as ordens que recebe do Marrocos em nosso país.
Pelo menos é o que indica o fato de seu nome continuar neste documento. Quero que vejam mais nomes. Kamal Ramoni mora em Madrid. Ele é presidente da Associação de Trabalhadores Imigrantes Marroquinos na Espanha. Ele faz parte do Conselho Consultivo das ONGs. Ele está no Conselho da Casa Árabe. Ele está em todos os conselhos. Bem, o nome dele está na lista, como vocês podem ver. E supostamente colabora com a inteligência marroquina. De Madrid a Sevilha. Vocês estão vendo Mina Rauch. Ela foi mencionada ontem no especial. Não é uma médica qualquer. Ela é cofundadora e presidente do Centro Internacional Médico para Imigrantes e Estrangeiros. O centro tem sede em Sevilha. Mina Rauch está na lista de colaboradores com a inteligência marroquina. Quem está nessa lista, supostamente, colabora com eles, se coloca à disposição da inteligência marroquina quando é solicitada e supostamente também recebe favores ou dinheiro em troca. A lista, como eu disse ontem, foi confirmada por fontes da inteligência espanhola. Nós a mostramos. Pedimos para que não nos enganem e nos dizem que é de confiabilidade A1. A1 significa confiabilidade absoluta. Um par de nomes. E nos próximos dias vou continuar dizendo a vocês que são 50. Khalid Taufkini é educador e ativista social. Ordenador na Associação de Imigrantes Marroquinos na Espanha. E atenção, este homem vive atualmente em Melilla. Ele está na lista. Assim como este professor, Mohamed Dairi, ele está dando aulas na Universidade Complutense de Madrid. E é doutor em Estudos Árabes e Islâmicos pela Universidade Hispalense de Sevilha. Embora haja médicos, professores, tradutores, jornalistas, tudo bem, mas a maioria são representantes dos imigrantes marroquinos. Há inúmeras pessoas na lista que têm uma organização de amigos do Marrocos, de coordenação com o povo marroquino, de ajuda à imigração, ou das comissões obreiras também se dedicava a isso. Por que esse interesse em colocar supostamente a espionagem marroquina? Há pessoas que são fiéis a delatores. Delatores, gente que conta o que quiserem, quando quiserem, no entorno da imigração que chega à Espanha. Bom, a resposta parece simples. Para controlar os imigrantes marroquinos, uma vez que estão aqui. Eles deixam sair do país? Sim. Legal ou ilegalmente. Eles se estabelecem na Espanha. Eles enviam divisas para o Marrocos, 12 bilhões por ano. 8% do PIB é disso que o Marrocos vive em grande parte. E ao mesmo tempo são vigiados, controlados, observados com lupa. E por colado deles estão aqueles que colaboram com a espionagem marroquina, para que nenhum deles fuja do controle, para que nenhum queira criar ou apoiar uma primavera árabe, para mantê-los presos e bem presos. Essa é a sensação que temos, que o povo marroquino, fora do Marrocos, também não é livre e se vê obrigado a continuar obedecendo. E obrigado a obedecer ao seu sultão, mesmo que seja à força. É uma rede, é uma teia de favores, de contatos, de pagamentos, de subornos, de chantagens. E a Espanha está no centro dessa rede perigosa que estamos revelando aqui com exclusividade há alguns dias. Amanhã, mais nomes e mais informações, mas preparem-se, porque vamos saber como está Perdigueiro e Marcos de Quinto nos espera. Sejam bem-vindos, estamos investigando. Amigos, temos uma mensagem de Perdigueiro. Estou trocando mensagens com ele no WhatsApp.
sem querer incomodá-lo porque ele está com muita dor. E o que eu fiz esta manhã? Mandei para ele umas 2 mensagens de vocês. Cada mensagem que vocês enviam, eu passo para ele quando chegam, e isso o anima, levanta o ânimo dele. Hoje, especificamente, mandei a mensagem da Maria Teresa, que está em Montevidéu, bem longe, e a da Maria Isabel. Escutem. Mensagem para o Sr. Alfredo Perdigueiro, nesta ocasião tão difícil que ele está passando, e para toda a sua família. As distâncias físicas não podem interferir nas almas, nos bons sentimentos. Eu continuo me perguntando por que querer fazer o bem e tentar fazer as coisas da melhor maneira possível sempre acaba trazendo vítimas. Pronta a recuperação, embora certamente será longa, porque é muito delicado o que aconteceu com ela. Obrigada. Um abraço bem forte para Alfredo Perdigueiro. Que ele melhore logo. Nós te amamos e precisamos de você. Muita força. Bom, então enviar essas mensagens é benéfico, cura e ajuda. E quem não pode se mover, eu mando mensagem no WhatsApp, falei, ei, vamos lá, manda uma mensagem para os confidenciais, que seja a primeira mensagem pública que você faz chegar para as pessoas que te seguem. Aí está a mensagem. Hola Alberto, boa tarde. Ya saí da UTI depois da sexta-feira do acidente, saindo do traballo do turno na noite. Acabei de receber o boletín médico. Estou con 9 costelas quebradas en varios lugares, 4 vértebras lombares tamén quebradas, as apófises. Ian colocar unha epidural na parte de cima das costas para evitar a dor e por enquanto estou aquí, entediado. O único que me mantén é o apoio dos colegas que venme visitar. O apoio dos seguidores e dos seguidores que me dan ánimos o moral e que é bon que no final a gente ten que continuar lutando porque eu teño que agradecer por estar aquí porque podería ter sido algo pior. Entón, como dicía outro, forza e honra e moito obrigado pelo apoio. Força e honra, querido amigo. Ele diz, aqui estou eu, morrendo de tédio. Ele está muito entediado, porque no fundo, mesmo que não consiga se mexer por causa da dor, que é terrível, não podem aplicar a anestesia peridural, que é o que mais aliviaria. Mas ele está passando por um momento difícil. Aliás, ele também negou para mim essa possibilidade de que o veículo tivesse deixado o local após o acidente. Não, não foi assim. O veículo que o atropelou parou, esteve o tempo todo atento ao que estava acontecendo com ele. Ele não tem a sensação de que foi algo programado ou preparado, apesar de que ele tinha medo das ameaças que recebia. Mas enfim, o foco dele agora é se recuperar. E ele está em choque. Perdigueiro está em choque, como qualquer um que sofre um acidente em que poderia ter perdido a vida em um segundo. De forma que quem deve investigar se há algo mais ou não, que sejam seus colegas da Polícia Nacional. Um abraço, amigo, força, honra, ânimo. Estamos com você. E qualquer mensagem que me enviarem, eu faço chegar até ele. Bem, e falamos sobre a invasão de Ceuta. Senhores, a situação em Ceuta está se tornando crónica. Os momentos de tensão estão cada vez mais comuns. Há quem tenha interesse, tenho certeza, em que explode um conflito civil e estão provocando isso. E aqui estamos contando para vocês o que normalmente não é contado. Os interesses que Marrocos tem, até políticos, entre brigas de partidos, por terem invadido a cidade espanhola, e os de Sánchez, chantageado e de mãos atadas, deixando acontecer. Bom, a pior prova é o que contamos para vocês há alguns dias, não é? Que chegou à reunião de segurança e poucas horas depois foi de novo de férias. E agora continua de férias lá em Andorra. O facto é que a sociedade civil é quem deve defender Ceuta e pressionar os políticos e também os militares para que façam o que devem. Neste sábado, a Armada da Solidariedade vai chegar a Ceuta. Estamos falando de quase uma centena de barcos. Há 60 vagas de atracação que são gratuitas, mas cerca de uma centena de barcos querem ir a Ceuta para deixar claro que todos somos Ceuta. Dizem que o mar nos une e Ceuta nos chama. Em um desses navios estará Marcos de Quinto. Como você está? Tudo bem, amigo?
muito bem. E ansioso então para ir até Ceuta e estar com os ceutenses. E mostrar a eles, claro, todo o nosso apoio. E também mostrar de passagem ao Marrocos o nosso compromisso absoluto com o território nacional, do qual fazem parte indissociável Ceuta, Melilla e, claro, as Canárias. Temos que ir a Ceuta, por terra, mar e ar. Há muitos informantes que me pedem para ir até lá fazer um ato público. Mas é que em Ceuta não há. Se chegarem, por exemplo, 100.000 espanhóis, o que seria fácil, da península. Não há nem hotéis para dormir. Não tem, né? Não há capacidade para esse tipo de coisa. Quando se vai de barco, bem, no final das contas a pessoa pode dormir perfeitamente no convés, em uma cabine ou onde for. Mas de outro jeito, logisticamente é bastante complicado. Entendi. Esta ação é só mais uma. Tenho a sensação de que a situação em Ceuta está se tornando crónica e que há interesse, como eu disse, em que haja uma explosão social. E eu me lembro que você já tinha me adiantado isso há muitos meses, que esse sátrapa do Sánchez queria provocar um conflito civil. Sim, eu acho que a estratégia da esquerda sempre foi a confrontação e o conflito. Ou seja, o conflito entre ricos e pobres, entre empresários e empregados, entre homens e mulheres, entre heterossexuais e não heterossexuais. A esquerda usa o conflito como combustível. Em um país onde todo mundo se respeitasse, na verdade, ela não teria nada para fazer. Então, ela precisa dessa geração. E bom, eu acho que o que nós espanhóis temos que fazer é estar muito unidos, ficar espertos e, acima de tudo, não deixar ser manipulados por esses pilantras. A iniciativa, sim, queria-te dizer que é uma iniciativa que surgiu, ela é apoiada, claro, pela sociedade civil espanhola, mas surgiu de algumas pessoas em específico, entre elas está, por exemplo, Pedro Rodríguez, que é um empresário de Marbella muito importante. Está Fernando Oltra, está Juan Núñez, está África León, Fernando Francisco Mer, Amálio de Marichalar e eu também. E bom, temos que agradecer principalmente ao Porto de Ceuta pelo que colocou à nossa disposição, porque disponibilizar todas as vagas de amarração gratuitamente para esta frota, também o fato de que as autoridades vão organizar um jantar onde todos nós vamos nos reunir. E bom, toda essa parte logística temos que agradecer ao diretor do Porto de Ceuta. Não, é a sociedade civil espanhola, à qual você pertence, que iniciou uma iniciativa. Eles estão vendo um cartaz que diz: eleições já, ultimato cidadão, 15N. O J está gigante e em cima está escrito reiniciar Espanha. Essa iniciativa exige ao governo Sánchez eleições antes de 15 de novembro. Por que esta data? Sim, bom, colocamos esta data como um prazo final para a partir daí estudar diferentes medidas de pressão. O problema é que, bom, nossa legislação para antecipar eleições não contempla nenhuma outra possibilidade que não seja a decisão do presidente do governo. Ou seja, não há nenhum tipo de possibilidade de que, com determinadas assinaturas, com determinadas ações, a população possa, diante de uma situação como a que estamos vivendo, com um país indo em direção ao precipício, diretamente com um governo supostamente criminoso em relação ao tema do crime de alta traição, que a sociedade esteja de mãos atadas. Então, essa iniciativa que temos de reinicie a Espanha já, eleições já, reinicie a Espanha, bem, é uma iniciativa para gerar a máxima pressão que a sociedade civil pode fazer. E, bom, tem um site que é reiniciaespanha.org, onde as pessoas podem baixar os cartazes, podem entrar em contato com diferentes gráficas e fazer os seus próprios, porque logicamente nós não temos orçamento. Foi feito esse site, que além disso foi feito por uma pessoa que voluntariamente fez todo esse trabalho, que se chama Concepción, e o colocamos à disposição de todos os espanhóis. A ideia é baixar os cartazes que quiser, desde adesivos para o carro, cartazes para pendurar nas sacadas, cartazes para lojas, para bares.
e imprimi-los. E então colar, realmente encher a Espanha de cartazes com esta demanda diante do governo. E, bom, vamos ver, esperamos que tenha repercussão, que funcione e que o governo veja essa pressão, porque legalmente não há outra maneira que tenhamos em nossas mãos para mudar isso, que é um desastre. A sociedade civil e vocês estão fazendo mais do que muitos partidos da oposição. Sim, senhor. Sim. Não, queria ressaltar que também no dia 2 estamos apoiando as manifestações às 8 da noite em todas as capitais da Espanha. Nas praças há um cartaz onde estão indicados os pontos de encontro. E no dia 2 de setembro, que é o dia de Ceuta, queremos que todas as praças da Espanha, no caso de Madrid e a Sol, eu estarei lá. Que bom que fiquem cheias de gente, de pessoas defendendo Ceuta e ao mesmo tempo também exigindo essas eleições. E claro, como já te antecipei, uma vez que continuo sem te dar a data e confirmar a data exata, mas queremos para meados ou fim de setembro fazer de novo a segunda Marcha pela Dignidade, que seria uma mega manifestação aqui em Madrid. Espetacular, já foi espetacular o que fizemos em 23 de maio e agora queremos repetir isso em setembro. Marcos, qual é a situação atual? Ou seja, o caso de Ceuta mudou muito as coisas. Encurralou Sánchez, evidentemente piorou a imagem da Espanha no mundo e já somos motivo de piada geral, mas com a invasão de Ceuta fica mais fácil tirar o sátrapa que ocupa a Moncloa. Olha, eu acho que as pessoas que ainda o apoiam, porque isso é algo que às vezes acho inexplicável, que ainda haja gente que o apoie, eu acho que cada vez são menos. Não digo que essas pessoas vão votar em outro partido, mas pelo menos que não apoiem e que não votem no Sánchez. E eu acho que o partido está se despedaçando. E por outro lado, dentro do governo, estamos vendo que existem fissuras e que existem confrontos dentro desse governo. Depois estamos vendo que isto está acabando, mas logicamente os últimos estertores do sanchismo talvez possam ser perigosos. E acima de tudo, temos um perigo enorme porque não sabemos exatamente o que está acontecendo em Ceuta. Em Ceuta entraram cerca de 80 mil, dizem, possivelmente mais, mas em Ceuta estão falando que restam 15 mil. E dentro desses 15 mil que restam, já foram identificados então alguns islamistas, também alguns membros dos serviços secretos. E provavelmente a ideia do Marrocos poderia ser, talvez em pouco tempo, voltar a fazer entrar mais 100 mil. Mas contando com o trabalho interno que já tem de 15 mil que não foram localizados e que não estão sendo expulsos, então isso realmente exige firmeza. Se houvesse uma declaração, que é o que eu disse desde o início, e me lembro que havia um magistrado, como se estivesse brincando, acho que na Antena 3 e tal, quando eu dizia isso. Se for declarado o estado de sítio, ficam suspensas muitas das normas que nos prendem agora e que não nos permitem tirar essas pessoas de lá. E é isso que tem que ser feito. Declaração de estado de sítio e pegá-los, colocá-los em um navio e, se Marrocos não os quiser, negociar com a Argélia ou com a Mauritânia. Quem os receber, em troca de nós darmos uma quantia para a manutenção dessas pessoas e que depois façam o que quiserem. Porque se nós fizermos essas coisas, alguém que queira entrar ilegalmente em Ceuta vai pensar duas vezes. Porque sabe que talvez nem sequer seja devolvido, que talvez seja enviado para a Mauritânia ou para a Argélia, que são, além disso, lugares onde geralmente os marroquinos não costumam ser bem-vindos. Claro, a situação atual é que Sánchez não pode enviá-los para a Península, porque a Europa proíbe isso. E eles não pensam em voltar para o Marrocos. Além disso, ele também não faria isso, está sendo possivelmente vítima de uma chantagem. E, portanto, aqui manda quem manda. O que dizemos aos ceutenses? Como isso vai acabar? Bem, aos ceutenses eu só posso dizer que os espanhóis estão com eles e vão ajudá-los. Quando estive lá no dia seguinte à tempestade, estive com Nacho Trillo em Utiel, estive em vários lugares e ajudei.
O que as pessoas de Valência precisavam naquele momento? Precisavam de gente com vassouras grandes para limpar as garagens. Nós varremos lama de garagens e casas. Estávamos com botas de borracha e vassouras grandes. O que os ceutenses precisam agora é de segurança. E se nós espanhóis formos, não iríamos com vassouras grandes, mas iríamos com qualquer outra coisa para proporcionar segurança. Sem agressividade, mas sim defesa, para que se sintam tranquilos, para que as crianças possam ir à escola, para que possam ir às compras sem que ninguém roube sua sacola plástica na saída, para que possam ir a um caixa eletrônico sem medo de que algo possa acontecer com eles. E essa segurança tem que ser dada pelo Estado, porque a prioridade são os espanhóis. E aqui não há nada mais claro do que a prioridade de Ceuta são os ceutenses, a proteção deles. Mas parece que o governo está muito mais preocupado com os invasores do que com os invadidos. Isso é o mundo ao contrário. É como na Covid, muitos ceutenses estão confinados porque têm medo de ir para a rua. E aqueles que lhes causam medo, esses andam livres. Então não, é preciso reverter a situação. Os invasores é que têm que estar confinados. Colocá-los em um lugar, ver quem são, é preciso identificá-los, ter uma identificação fisionômica, digital e tal. E acima de tudo, deveríamos ter feito uma ficha de todos que depois foram embora voluntariamente. Mas eles teriam que ir embora voluntariamente só depois de um reconhecimento fisionômico e digital de cada um. E avisar que, em 10 anos, não poderiam voltar a pisar na Europa. Porque tem que ter um preço vir fazer festa, como muitos deles fazem. Eles dizem, vamos atravessar para Ceuta, vamos rir dos espanhóis e agora voltamos de novo para cá. Era preciso identificá-los com câmeras e garantir que essas pessoas não voltariam. E todos aqueles, além de serem delinquentes, etc., deveriam estar absolutamente identificados e retidos. Sim, mas que não podem voltar. Talvez aqueles que não estão voltando, talvez não estejam mais. En prisión y ahora ha sido indultado. Ese no puede volver a esos sitios porque ahí le abren la cabeza. Talvez aqueles que não estão voltando é porque não podem voltar. Porque talvez tenham dívidas com familiares nessas localidades e tal. E alguns outros que querem se infiltrar entre nós, como foi o caso dessa moça coitadinha que dizia meus pais. E que depois descobrimos que ela é do serviço secreto marroquino. E que já apareceram fotos dela com policiais, que ela já estava em Tanger ou em Tetuão com eles e tal, e que são infiltrados. Pois bem, por isso eu digo que o importante é primeiro identificá-los a todos e depois expulsá-los. E se o Marrocos não quiser, negociar com qualquer outro país, com um terceiro país, para que eles fiquem com eles. Existe uma organização, hackers argelinos, chamados Jabaró. Foram eles que publicaram o dossiê dessa mulher, provando que ela era espiã. Os que publicaram a lista de 70 mil espiões marroquinos. De alguns espanhóis que supostamente os ajudam. Eles garantiram que em breve vão publicar as informações obtidas através do software Pegasus no celular de Sánchez. Com certeza você, assim como eu, já ouviu rumores sobre o que poderia haver ali. Te disseram que realmente tem lá o mais importante do que conseguiram no Pegasus de Sánchez? Não. Não faço ideia, mas só as coisas que ele está fazendo à vista de todos já são absolutamente inaceitáveis. Depois eu não acho que possam ter mais coisas ali. Não tenho nada. Porque Sánchez é vítima de uma chantagem, parece evidente, não é? Não. Sim, mas quer dizer, Marrocos é especialista em ter uma política externa muito interessante e conseguir aliados. E isso pode ser feito comprando pessoas e extorquindo-as. Ou ambas as coisas ao mesmo tempo. Porque também, quando te compram, você se torna suscetível à extorsão. Então, eu acho que as duas coisas não são excludentes e que alguém pode estar sendo extorquido e também pode ter sido comprado.
Vimos, infelizmente, com o caso Marroco Gate na Europa, que compram eurodeputados. No caso dos Estados Unidos, eles têm congressistas, mas lá é mais transparente porque, bom, os lobbies estão totalmente formalizados. E então, de fato, se sabe quais são os congressistas dos Estados Unidos que estão do lado do Marrocos, porque estão na folha de pagamento dos lobbies e tal. E, bom, e no caso da Espanha, se vimos que compraram eurodeputados, então imagina o que não teriam comprado na Espanha. Mas não é de agora, é de muito tempo atrás. E basta ver as pessoas que têm suas casas e seus palacetes no Marrocos, que podem ter sido ex-ministros do governo de Zapatero ou até mesmo do governo de González. Vemos também as pessoas que vão à festa da embaixada do Marrocos, etc. Então eu acho que isso pode estar muito difundido na Espanha. Ou seja, a maneira como isso funcionou no Marrocos ou na Espanha, possivelmente há infiltração em inúmeros setores aqui na Espanha. E infelizmente, provavelmente a reciprocidade não seja exata. Que nós tenhamos alguém ou que nossos serviços secretos tenham pessoas no Marrocos é lógico. Mas eu acho que o fato de Marrocos estar comprando políticos espanhóis em nível institucional, isso é vergonhoso, vergonhoso. Para finalizar, e antes de você pegar o barco e ir para Ceuta, por que você não convida o rei que gosta de navegar, o rei Felipe, para te acompanhar? Bom, então esperamos que não encontremos outro rei em Ceuta. Estou me referindo a Mohamed VI, porque você já sabe que com seu iate ele adora entrar em águas territoriais espanholas. E esperamos que sim. Bom, eu tenho certo contato com a Casa Real. E, bom, eu espero que eles se movam, eles estão se movendo. Eles estão muito preocupados e, na verdade, têm uma situação complicada. E eu deixaria por aí. Mas, em todo caso, qualquer uma das irmãs do rei, tanto Helena quanto Cristina, estão absolutamente convidadas, assim como fizemos com a Marcha pela Dignidade. Com a primeira, então, para se juntar a essa ação da Armada da Solidariedade, e também, claro, a segunda Marcha pela Dignidade. Isso é uma armada, isso não é uma flotilha fraquinha como a do Barbiza, sabe? Barbigrasa. Ou seja, aqui não vamos fazer batucadas, nem vamos ter uma Barbie Ceuta, nem nada disso. Não, por favor, vamos ser mais sérios. Gostei muito do que você insinuou e isso me dá muita esperança. Ou seja, Marcos V, se você tem alguma relação com a Casa Real, entendo que você está aconselhando eles, como a maioria dos espanhóis acredita, mas não eu teria que fazer isso. Eu não dou conselho se não me pedem, mas em algumas ocasiões, sim, já tive alguma troca. E, logicamente, simplesmente digo que é complicado. Mas eu acho que, por enquanto, tem que deixar assim. E, bom, vamos ver sinais e vamos ver coisas que possam sair da casa. Acontecimentos futuros que vão nos alegrar. Acontecimentos futuros? Não. Não posso te dizer porque para mim não me contam o que vão fazer. Nós às vezes sugerimos alguma coisa, mas nunca temos confirmação se vai sair ou não vai sair, e é lógico, claro, é lógico. Suponho também que eles recebem sugestões de outras pessoas, mas pelo menos a sociedade civil é ouvida. Obrigado. Pois já é muito. Eu me lembro de ter feito alguma refeição com Juan Carlos Guirauta, que também era frequentador da casa, e de repente pararam de chamá-lo porque ele falou sobre o processo, porque já não havia uma opinião semelhante, ou já não queriam ouvir seus conselhos. Espero que isto não aconteça e que ouçam todo mundo na Casa Real. Sim, eu acho que uma das únicas possibilidades que temos, mas isso já não é mais sociedade civil, esses são os políticos. Mas dado que existem apenas 3 maneiras, há somente 3 maneiras de poder tirar.
a Sánchez no governo. Uma é que haja eleições porque ele decide que haja eleições. Mas isso não vai acontecer porque dá para ver que ele não quer fazer isso. A seguinte é a moção de censura, mas já sabemos que o Partido Popular não quer fazer isso, seja qual for o motivo. E há uma terceira que foi proposta pelo Vox, que é muito interessante, que é acionar o artigo 102 da Constituição. Portanto, se conseguirem 88 cadeiras, o Vox não, o Vox tem. Mas se o Partido Popular apoiasse essa iniciativa com 88 cadeiras, pode-se facer un debate para solicitar que unha maioría simples da Cámara permita que Sánchez seja julgado por alta traición pelo Tribunal Supremo. E esa iniciativa que está aí sobre a mesa, acho que o Vox ten 33 deputados, entón o Partido Popular teria que ceder 55 deputados. E eles têm para que esa iniciativa fose debatida. Apelar ao artigo 102 da Constituição, que é permitir julgar Pedro Sánchez por alta traição. E há provas de sobra de que isso precisa ser investigado pelo Tribunal Supremo, como foi o fato de saber, segundo Margarita Robles, afirmou que sabiam que uma invasão iria acontecer. Por parte de um país, e eu vou dizer de um país inimigo, que demonstrou ser um país inimigo, e que o presidente não fez nada tendo essa informação em suas mãos. Parte do CNI, parte do CIFAS, que é o Centro de Informação das Forças Armadas. Por isso, este é um assunto grave, e a única questão é incentivar o Partido Popular a se juntar a essa iniciativa que talvez não prospere, talvez não se consiga a maioria simples. Mas, e como diria José Mota, mas esse sim é isso. Você sempre me traz manchetes e o que é mais importante, esperança. Precisamos de um raio de esperança, Marcos. Marcos de Quinto, um grande abraço. Se cuida. Para vocês também. Até logo. Amigos, adoro poder apresentar para vocês pessoas que se beneficiaram da lei da segunda oportunidade graças ao Sim Deuda Group. O caso de hoje é um cancelamento de dívida de mais de 52 mil euros. Ou seja, é importante. E o que aconteceu com o nosso amigo Víctor Jesus Vera de La Laguna poderia acontecer com qualquer um de vocês. Com certeza teríamos feito exatamente a mesma coisa. Esse homem voltou a sorrir porque já não tem mais essa dívida. Como você está, Víctor? Tudo bem? Bom dia. Muito bem, obrigado. Bom, o seu foi uma sucessão de desastres, né? De coisas que a gente não espera. Sim. Sim, foi uma comunicação, uma acumulação desde uma fase que a gente vai mais ou menos pensando, começando, e não percebe que está entrando nesse labirinto até que passa um certo tempo, de verdade. Em que você gastou esse dinheiro? Por que você pediu empréstimos? Bom, primeiro, quando tudo começa, são coisas normais que podem acontecer com qualquer pessoa, sabe? Compramos uma casinha, queremos reformá-la, colocar alguns móveis e conseguir algo para ter uma vida um pouquinho normal e tranquila. É uma casa para reformar, velhinha, e a gente tentou assim, só para consultar. E depois? Depois você entra em alguns anos achando que está tudo bem e sempre é o típico, vão-te dar um cartãozinho, dizendo que sempre estamos por aqui, por ali. E realmente o foco sempre é quando começa a vir mesmo a questão da invalidez que me deram. Eu era motorista no Uruguai, dirigia caminhões, e aí me deram uma invalidez. Então você realmente vai percebendo, seu salário diminui e você está preso nisso. Num outubro. É preciso continuar pagando os empréstimos, mas seu salário já não é o mesmo. Se a isso se somam doenças na família, que eu sei que seu irmão teve, sua mãe também, claro, é preciso ajudar. E qual é a solução? Suponho que pedir aqueles empréstimos rápidos que te dão o dinheiro em 1 minuto, não é? Sim, depois, claro, você começa com a questão de que também tinha o lance dos seguros, de quando te dão a invalidez e não cobrem, te ameaçam, te pressionam. Então, ao ter um irmão com câncer, que também tinha recebido uma deficiência e uma cegueira, e amputaram a perninha dele, então, ao vê-lo acamado, porque ele estava acamado,
Depois soma meu pai, que também adoeceu, e por minha mãe, até meu cunhado, meu cachorro, meu filho, há 2 meses e meio. Então você vai entrando num ciclo em que quer ajudar. Porque eles não tinham solução, comecei a pedir empréstimos para ajudar aqui e ali. E é uma coisa muito, muito difícil, muito difícil. Você demorou muito para bater na porta do Sindeuda Group? Sim, faz 1 ano e 8 meses. E o curioso disso, que era o que eu queria dizer, é que até 1 ano e 8 meses atrás, por meio de um familiar, eu realmente não sabia que existia a lei da segunda oportunidade. Mas eu acho que, assim como aconteceu comigo, as pessoas não sabem disso e alguns até nem acreditam. E realmente deveriam acreditar, e principalmente na Canárias, Sindeuda. Essa equipe me tratou super bem, especialmente a Líria. É como ter uma nova família. Há 2 meses e meio, o meu filho faleceu. E essa notícia não é que vai me recuperar, na verdade, não vai tirar a minha dor. Mas é uma nova esperança nesta vida. Cara, sem dúvida, quando te dizem que foram cancelados mais de 52.000 euros e que você pode começar do zero, né? Depois de tudo o que aconteceu na sua vida, que te colocou à prova, isso muda completamente a sua vida, né? Totalmente. É que eu digo que o lance do meu filho não recomendo para ninguém, porque é insuperável. Mas isso aqui é a única coisa, começar do zero, é a única esperança agora que me faz levantar e sentir algo. No dia em que me deram essa notícia, eu não parei de chorar como uma criança. E ainda não acredito, de verdade. Vocês deveriam acreditar nisso. Isso existe. E é importante porque eu sempre digo que nem todas as empresas são iguais. A Sindeuda Group trata as pessoas de uma maneira especial. Fizeram isso com você também. É que eu digo a verdade, eu nunca tive um atendimento tão bonito, inigualável e único. Não posso dizer de ninguém da Canárias Sindeuda que tenha-me atendido assim. São fenomenais e em especial falo da Lídia. É que eles me davam uma paz, é uma solução, essa empresa é incrível. Eu tenho alguns casos de familiares que estão em outra empresa há 3 anos e não conseguem resolver, isso os desgasta. É impossível encontrar uma empresa que te trate como esta. Isso é como, é ter, não sei, é uma paz, é que me deram uma alegria que eu não consigo explicar para ninguém, de verdade. É verdade. Ai, a vida nos coloca à prova, Vítor, mas no final sempre tem uma mão amiga estendida que, se você souber pegar a tempo, pode te tirar do fundo do poço. Você fez isso e espero que com o seu testemunho muita gente faça também, porque o que recomendamos é o melhor que podemos fazer. E agradeço pelo seu testemunho. Gosto muito que você seja sincero e, acima de tudo, de ver você sorrir de novo. Muito obrigado, forças. Muito obrigado a todos e incentivo todo mundo que tem que lidar com a síndrome, porque isso é real e verdadeiro. Eu sei, eu sei. E é uma pessoa, como eu disse, maravilhosa. Deveria existir mais pessoas como você. Não, por favor. Como é um deverzinho, parar de ver tanta TV e tantas coisas que eu não vou ver, e vamos buscar soluções, não aniversário de tragédia, nem nada disso, mas sim soluções para isso. Aqui a gente bate na mesa todo dia, isso é verdade. Nós não somos fáceis de assistir, mas temos uma legião de fiéis porque contamos a verdade, nada mais, nada menos. Conto com você, confidencial. Um abraço, amigo. Igualmente, se cuida. Um abraço. Senhores, é o amigo das Canárias, Víctor Jesus Vera. 52.000 euros de dívida cancelada. Uma acumulação de dramas em sua vida. Que bom poder ajudar pessoas assim. Ligue se precisar deles por minha indicação. 911-911-08-7109. Te esperamos na Casa d'Água con Gas, Vichy Catalán. Bom, amigos, não se esqueçam, 2 de setembro, nas praças das prefeituras, na Praça Catalunha em Barcelona, na Puerta del Sol em Madrid, em muitos lugares por toda a Espanha, às 8 da noite. Primeira grande concentração a favor de Ceuta. Vocês se lembram que a Anabel queria que algo fosse feito em Lyon. Ela conseguiu. Tenho ótimas notícias. Acontece que a sociedade civil também vai apoiar a manifestação pela liberdade de Ceuta, pela liberdade da Espanha.
Nós também vamos apoiar daqui de León. Estou muito feliz por poder participar, porque neste momento também estou em época de provas e não podia me deslocar para Madrid ou Oviedo. Mas, enfim, na minha própria cidade eu posso sair rapidinho e estar presente na manifestação, porque isso me interessa muito. Vamos ver se o pessoal de Lugo se anima. Estamos esperando que eles tomem uma iniciativa. Catalina faz uma proposta sobre ir de barco, que vão fazer neste sábado, e que o Marcos de Quinto acabou de nos contar. Eu gostaria de fazer um apelo, especialmente aos barcos de arrasto da região sul da Almeria, para que acompanhem a Marcos de Quinto com seus barquinhos, mesmo que não atraquem e tenham que voltar. A ideia é muito boa, vamos ver se eles adotam, com certeza, se puderem vão fazer. E a Glória vai além. Obrigado. Diante do que vimos com os últimos acontecimentos, eu acho que chegou a hora dos partidos políticos serem aqueles que podem. Eles têm que fretar ônibus, caminhões, aviões, barcos e todos para Ceuta. Mas o que é isso? E eu me lembro muito de Ceutesco. Tomara que a gente faça isso. É verdade o que o Marcos dizia? Lá não tem hotéis. Ou seja, se forem 100.000 pessoas, não têm onde dormir. Mas olha, também dá para fazer uma viagem relâmpago, né? Você vai para Algeciras, pega a balsa, vai para Ceuta, fazemos uma concentração lá e depois voltamos para a península, para não incomodar, para não colapsar Ceuta. Olha, os donos de restaurantes e os estabelecimentos locais ficariam felizes, porque os coitados estão quase todos para fechar. Bom, tenho um abaixo assinado por Ceuta. Já está no nosso site, castilhonconfidencial.com. Podem assinar quando quiserem. Quem me sugeriu foi Joan Paulina. Um monte de gente está me enviando, está muito bom e já está com quase 100.000 assinaturas. Vamos colaborar em tudo o que for para ajudar Ceuta a voltar a ser o que era e a expulsar os invasores, que têm toda a razão. Alguns veículos dizem, não os chame de imigrantes. Olhem, o imigrante é o espanhol que ia para a Alemanha buscar uma vida melhor. Isso aqui foi invasão, nada a ver. Bom, tem uma senhora, o vídeo está circulando por aí, um de vocês me mandou, que foi ao Decathlon em Almeria. Ela pediu para fazerem uma camiseta que diz Ceuta Espanhola. Algo óbvio. E disseram que não fariam para ela. Ouçam. A Decathlon disse e se recusou a fazer camisetas que digam Ceuta Espanhola. Sim, foi exatamente isso que aconteceu aqui em Almeria. Uma seguidora minha me escreveu e disse: amiga, tenho uma bomba para te contar. Porque fui na Decathlon, deixei as camisetas para personalizarem aqui há 3 dias. Ceuta Espanhola, a bandeira de Ceuta, tá? Porque ela é muito espanhola, patriota, parabéns pra ela. E ela queria usar a camiseta, tá? Bom, então a Decathlon ligou pra ela 3 dias depois e disseram: não, por causa do conflito político. Oi? Oi, a gente tá na Espanha, onde é que a gente tá? Que conflito político existe pra colocar Ceuta Espanhola na bandeira de Ceuta? O que você tá colocando? É que eu tô chocada. Vou colocar um trechinho do áudio pra vocês. Não, por favor, você pode me dizer por que motivo não se pode colocar Ceuta Espanhola? Não, é que além disso, quero fazer uma reclamação, porque me parece. Fui. A parte em que eu posso ajudar até aqui é dar informação para vocês. Um momento só, quero que me diga, não podemos gravar. Por favor, Ceuta Espanhola. É que eu não quero cantar uma nicota. Não se diz, por favor, não. Sou um funcionário. Eles sempre agem igual. Eu não tenho culpa, são ordem. Olha, a Decathlon é de uma família francesa. E se isso acontecer em mais de uma loja da Decathlon, teria que fazer uma denúncia formal. Porque eu gostaria de saber, se eu for à Decathlon em Paris ou em Lyon, e eu digo Carcassonne francês, se eles me proibiriam. Porque é a mesma coisa. É a mesma coisa. Que alguém da Decathlon, por favor, tome providências, Decathlon Espanha, e que se mexa, porque só falta isso. Que os ceutenses, além de espancados, sejam menosprezados dessa forma. Bom, falando dos ceutenses, ontem eles voltaram às ruas. Cara, eles não tentaram entrar no hotel onde estava Ángel Víctor Torres porque ele já tinha ido embora, mas quase.
Eles estão de saco cheio. Eles estão no limite. Não aguentam mais. Isso está se prolongando demais. Não há soluções. O comitê de emergência é uma farsa. Não serve para nada. E claro, quando veio uma TV do regime como a La Sexta, acontece isso. São contra a utilización deses centros esportivos para os migrantes porque serían os mesmos que usarían para seus fillos ou agora tamén cando comezar o ano letivo e as festas esportivas. Rocio, depois continuamos conversando com você se pudermos, porque realmente não queremos esquentar o clima. Não queremos esquentar. Vocês esquentam todo o dia nos noticiários com o Wyoming e nos programas. Não queremos esquentar, por favor. Bom, tenho uma cena em Ceuta que realmente me toca o coração. Como o governo não faz o que deve e não expulsa os invasores, duas senhoras de Ceuta, com uma bandeira da Espanha, fazem isso elas mesmas. Vejam a cena. Muito bem, muito bem. Vamos, vai embora. E se esse for o jeito? E se essa for a fórmula para começar? Não? Duas senhoras e mais alguém. Não, muito sem violência. Não, aqui não tem violência nenhuma, além de defender o que é seu. Deixo isso aí. Todo dia vai ter concentrações em Ceuta e, enquanto isso, o ditador, o sátrapa, o mafioso Sánchez, chegou um dia, fez parecer que estava fazendo algo e foi tirar férias. Claro, 28 dias é pouco para ele. E ele foi de férias para esse lugar que fica em Andorra e vai todo ano, várias vezes, o Hermitage. Esse lugar que vocês estão vendo, ele não pega um quarto, ele pega um andar inteiro para ele e seus seguranças. Da última vez que esteve aqui, aliás, o mais barato nessa temporada. Está 2.000 euros por noite. Da última vez que esteve aqui, o pessoal do Hazte Oír colocou uma faixa na porta, no ano passado. E Sánchez deu uma bronca nos seguranças por fazerem o que foi ouvido no corredor do hotel. Ainda comentam sobre isso. Ele é muito mal educado, grita muito quando não estamos vendo. O que ele faz lá? Ora, o de sempre. Ele está hoje, amanhã, sábado e volta no domingo. Bem ali aparece um teleférico de cadeiras. Teleférico, melhor dizendo, que sobe até o ponto mais alto de Soldeu. E o que são pistas de esqui se transforma em campo de golfe e circuito de bicicleta, bicicross. E é isso que ele vai fazer com Begónia, com a acusada em 5 casos. Begónia não precisa de gasolina, nem força, nem energia para a sua bicicleta. Só com as acusações, ela pensa no juiz peinado e vai como um foguete. Bom, aí está Sánchez. Nesse lugar, coitadinho, mais férias. Como se já não tivesse poucas. Há o jornal marroquino que mente muito. E vamos falar dele na próxima semana com o amigo Paco Álvares. Olhem só a capa que eles publicaram. Chama-se Le 360. Diz que de 788 a 1415, antes de ser portuguesa e depois espanhola, Ceuta, que para eles se chama Septa, foi uma cidade marroquina. Isso é uma mentira completa. Já adianto, e quem vai nos contar em detalhes é o Paco Álvares. Se puder ser amanhã, se não na próxima segunda-feira. Bem, sobre Ceuta, ouçam Antonio, Mónica, Sofía e Jiménez. Para que toda a España tome conciencia, especialmente os españoles de Ceuta, onte na Asamblea de Ceuta, o partido sometido ás oligarquías estranxeiras votou contra o recoñecimento da españolidade de Ceuta. Non esquezamos diso. Son uns traidores completos, comezando pela segunda autoridade do Estado. E tamén non quero poupar ninguén. O líder da oposición deu ontem a solución para Ceuta, que confina en todos os españois de Ceuta. Que impotencia tudo o que está acontecendo en Ceuta. Dá para ver os ceutenses ali coitados gritando, dicendo "Fora invasores!" É que, eu non sei, chegamos a eses extremos. É que temos que defendernos as fronteiras.
Se o efeito de Atrasando Sánchez é brutal. Se a xente comeza a facer as contas, dá un medo que só vendo. Vocês saben cuántos habitantes ten na África? 1.570 millóns de habitantes na África. Vocês saben cuántos habitantes ten na Europa? Só na Europa, 744 millóns. Se continuarmos con ese efeito de atrasación e non colocarmos nenhum tipo de proteção nas nossas fronteiras, eles vão acabar com a gente. Eu não acredito que Mohamed VI não sabia nada sobre a ocupação de Ceuta. Ele sabia de tudo. Nada acontece no Marrocos sem que ele saiba. E quanto à ignorância das pessoas, aqui também na Itália tem muita gente ignorante. Naturalmente, nas redes dizem que é preciso devolver Ceuta e Melilla para o Marrocos. Então, disso, dentro do que eu posso, estou cuidando eu mesma. E que leia um pouco de história. Também temos a sorte de que muita gente aqui sabe que Ceuta e Melilla nunca pertenceram ao Marrocos. É que, consequentemente, não temos que devolver nada. Em relação ao que está acontecendo em Ceuta, onde esses caras invadiram, evidentemente, a cidade, estão montando barracas onde querem, fazendo fogueiras, vendendo ilegalmente na rua, violando regras, etc. Já em 94, quando abri minha primeira loja em Puerto de la Cruz, em Tenerife, uma área de alto nível turístico, já existiam africanos e marroquinos ilegais vendendo mercadorias ilegais na rua sem que a polícia fizesse nada contra eles. Então, no final, você chega à conclusão de que estamos em um país onde os ilegais, aqueles que estão do lado obscuro, podem fazer o que quiserem. E nós, que temos tudo legalizado, estamos registrados, etc., pois temos que cumprir à risca as normas, porque senão todo o peso da lei cai sobre nós. Portanto, no final você percebe que o que tem que fazer é partir para a lei da selva, não é? A lei da selva, ou seja, estar completamente ilegal para poder fazer o que quiser. Esse é o sinal que este maldito governo e o regime de 78 estão enviando à população há 50 anos. Sim, senhor. Obrigado, Juan Carlos. Você tem toda a razão. Aliás, sabem quem vai hoje para Ceuta? Vocês vão me perdoar, mas não sei muito bem porquê. José Maria Aznar. Acho bom que ele vá, mas que anunciem isso. E ontem o Partido Popular divulgou a mensagem e deu a informação. Aznar hoje estará passeando por Ceuta. Não entendo muito bem porquê. A não ser que queiram trocar Feijó por Aznar, eu ficaria encantado, claro, 1000 vezes. Mas temo que não é por aí. Vários de vocês seguem um colega youtuber muito ativo chamado David Santos, que tem um canal magnífico de informações militares e que eu recomendo. Lá tem um colaborador que lançou uma informação que vários de vocês me mencionaram e que me parece fundamental. Porquê? Porque os imigrantes estão na praia do trampolim. Vejam a imagem de ontem e anteontem, quando eles saíam correndo porque houve uma disputa pela distribuição de comida e eles brigavam entre si. Isso, a praia do trampolim é onde estão os barracos, as moradias ilegais que eles construíram. Bem, então o motivo de eles estarem ali e não na praia da fronteira, do Espigão do Tarajal ou em outras, há muitas praias em Ceuta, segundo esse amigo, é porque há 4 instalações estratégicas. Lá estão as bombas de água potável de Ceuta, lá está o Depósito Central de Combustível em Ceuta, lá está a dessalinizadora de água e lá está o depósito de armas, o arsenal militar. É coincidência? Ou colocaram os 4.000 que não estão no acampamento ali? Porque se receberem uma ordem pelo celular, eles se tornam 4.000 soldados. Eles nos deixam sem água, sem armas, sem combustível. Isso é possível? De qualquer forma, eu os colocaria o mais longe possível dessas instalações estratégicas. Me parece que o que o companheiro David propõe é muito importante e alguém deveria tomar providências. Tem mais em 1 minuto. 31. Pode confiar totalmente. Aliás, deixa eu cumprimentar a Kátia agora que voltamos. Ela teve uma experiência com a Cruz Vermelha há anos e acho que merece ser ouvida. Sim. Olá, meu nome é Kate.
Quero contar sobre a minha experiência com a Cruz Vermelha. No ano de 1989, um parente muito próximo se jogou da varanda para tentar se suicidar. Naquela época, procurei o número da Cruz Vermelha na lista telefônica. Quando a ambulância chegou, a pessoa estava morrendo no chão e me disseram que eu tinha que pagar 2.000 pesetas, senão eles não a levariam. Eu vivi isso e até hoje ainda não entra na minha cabeça a humanidade dessa ONG. Obrigado, Katie. Se tivéssemos que contar tudo o que está chegando para nós da Cruz Vermelha, não haveria programa suficiente. Eles têm um problema, que é não serem o que parecem. Vamos para a redação. Susana Gas, últimas mensagens. Continuamos aquí al ver na redazón do Castellón Confidencial. Você non faz ideia da cuantidade de mensaxes e opinións que recebemos ao longo de todo o verán. E daqui eu digo, para continuar escrevendo para a redação, nos comentários, con súas opinións, porque vamos lendo tudo ao longo da semana. É o caso do Tomás, que diz que Sánchez debería sair da Moncloa por ser traidor. Non sei como essas coisas poderiam ser feitas, mas realmente ele está levando o país à ruína. Por outro lado, a ABQ diz que a Espanha deveria romper relações com Marrocos e primeiro também romper a relação com o traidor, que é Pedro Sánchez. Mas isso já é outro assunto. Ucrânia diz que tem a sensação de que há um buraco tão grande nos cofres públicos que vão usar qualquer cortina de fumaça para esconder esse facto. É preciso obrigar o governo a apresentar o orçamento. Eu me lembro quando Pedro Sánchez era da oposição e dizia que o orçamento era parte fundamental para continuar no país. Onde você viu isso? Onde você vê isso? Também Davi diz que infraestrutura e formação vão libertar a cidadania. Sem isso, somos bodes expiatórios. Você faz um ótimo trabalho, Alberto Castillon. Um grande abraço sempre porque eu te vejo. Juanjo diz que colocamos o inimigo dentro de casa. Não sei se vocês perceberam, mas estamos passando por momentos realmente difíceis. Cristina diz que é marketing gratuito para o Marrocos e total descrédito para a Espanha. José diz que os invasores cercaron todas as infraestruturas importantes de Ceuta. Depósitos de água e combustíveis, arsenais e das bases de alergia e muitas outras coisas que sabemos que estão acontecendo. Tudo está sem militares. Se quiserem nos invadir com 10 cabras, atualmente, poderiam fazer isso. E essa é a última, é um ditado do nosso amigo Abraão. Ele diz que quando um povo é ovelha, qualquer cachorro pastor serve para ele. Vamos deixar por aqui, vocês já sabem, têm que continuar nos enviando esses comentários e essas opiniões aqui para a redação. Mas também, se vocês quiserem ter algum dos nossos produtos, temos a loja online. Não se esqueçam, castilhonconfidencial.com/tienda. Lá temos um monte de produtos, lembranças que podem ser suas. É só entrar, clicar, escolher e pronto. Muito fácil. Obrigada, Alberto. Muito obrigado. E Edu me mandou esta foto dos boias, como ficaram abandonadas na praia no dia da invasão de Ceuta. Eu diz, reparem que a maioria são aqueles que imitam ser uma roda de carro. É coincidência? Alguém investigou onde eles eram comprados? Não é que a máfia dava na entrada. Me disseram que a maioria era comprada em Castillejos. O que eu não sei é se acabaram dando de presente, o que é possível. Não tenho essa informação, mas se alguém tiver dados, que nos conte. Bom, Carlos, de Quebec, um abraço amigo, do Canadá, diz, proibido fumar na varanda, mas você pode ocupar uma casa na Espanha, entrar ilegalmente em um país e até cumprimentar as narcolanchas. Isso é verdade, querido. Agora entendo porque você está em Quebec. Maria, adorei. Maria, vê-se um esqueleto sentado numa cadeira. E aí diz, eu esperando que Javier Bardem se solidarize com Ceuta. É bom e First Days, o programa da 4. Senhores, hoje vem Sánchez e procura um par. Atenção. A muller que me conquistar ten que ser como eu, sincera, que non minta, odeio mentiras e que goste de saunas. Bom, Pedrito, vou buscar seu par, tudo bem? Que não tenha cara de bolinho, por favor. Bom, de onde você é? E com que você trabalha? Eu sou do Sol. Eu sou do Real e sou joalheira. E você? Eu moro em um palácio e sou licenciado em destruição massiva territorial. Ela é mais gostosa do que sanduíche com anchova. Tem um ar de Brad Pitt. Não? Eu adoro.
Bom, pominhos, vou acompanhar vocês até a mesa. Assim vocês podem se conhecer melhor. Me parece perfeito. Que horror, que casal. Bom, amigos, Cristian Campos escreveu outro día, dicía, nem o máis apocalíptico dos pesimistas podería imaginar un personaxe como Pedro Sánchez. E já faz 8 anos sem ele jamais vencer. Mas continuamos aguentando ele. Amigos, amanhã tem mais. Espero vocês na trincheira. Obrigado. Confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillo, Susana Gash, Tucci Castillo y demás, muchas gracias. Skitskadelidu, badadelidu, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Castillón Confidencial de Albert Castillón.